Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de um debate entre ações de dividendos e ações de crescimento. E vou trazer aqui duas carteiras, qual foi a performance delas nos últimos 10 anos, uma carteira focada em dividendos, empresas pagadoras de dividendos, e outra carteira focada em empresas mais de crescimento, que possui um retorno de dividendos muito inferior. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E esse aqui já é um debate antigo. Você deve focar numa carteira de dividendos, numa carteira de empresas mais de crescimento, ou empresas que não pagam bons dividendos, ou que até possuem um payout alto, só que como são empresas mais precificadas, o dividend yield costuma ser inferior ao longo do tempo. De um lado, temos ali a estratégia do Dividend Investing, que foi muito utilizada pelo Barça ao longo do tempo e ainda é difundida por ele aqui no país. Por outro lado, você tem a estratégia do Growth Investing, ou Buy and Hold clássico, ou Quality Investing, em que você busca empresas ainda que mais caras e que não paguem bons dividendos, mas que são empresas que supostamente a alocação de capital internamente nelas seria superior se ela distribuísse mais dividendo. Ainda, no plano teórico, você tem a teoria da irrelevância dos dividendos, do Modigliani e Miller, e você tem do outro lado a teoria da relevância dos dividendos ou a teoria do pássaro na mão. De um lado, a teoria da irrelevância dos dividendos diz o seguinte: os dividendos são irrelevantes, eles não trazem nenhum valor para o acionista, porquanto o dinheiro está saindo do caixa da empresa e trocando de bolso indo para o bolso do acionista. Não foi gerado nenhum valor adicional, não há nenhum valor agregado nessa troca. É apenas a substituição de um bolso da empresa para o bolso do acionista. É por isso que na data X, dividendos, a B3, antes de abrir o mercado, ela já lança um preço teórico, que é o preço considerando o desconto do dividendo que foi anunciado. Então, se uma empresa vale R$2 e ela anunciou 20 centavos de dividendo, ela vai teoricamente abrir no mercado a R$1,80, R$2 menos os 20 centavos anunciados. De outro lado, nós temos a teoria da relevância do dividendo, que diz o seguinte: a geração de valor do dividendo não está atrelada na troca de bolsos do valor que está sendo distribuído, mas sim na redução do risco para o acionista. É óbvio que para a empresa é melhor que o dividendo fique retido, o lucro fique retido, mas para o acionista é preferível que pelo menos uma parte do dividendo, uma parte relevante, seja distribuída, porquanto isso reduz o risco do acionista na medida em que o dinheiro, o pássaro, está indo para a mão do acionista agora, não lá na frente, não é uma promessa de dividendo. Diante disso, desse teoricamente maior risco de uma empresa de crescimento, já que ela retém mais o lucro não está voltando para as mãos do acionista, acaba se defendendo que, embora uma carteira de crescimento supostamente teria um risco maior, ela proporcionaria um retorno maior para o acionista no longo prazo. Já uma carteira de dividendos seria uma carteira menos arriscada, mas o retorno seria inferior. E não vou utilizar aqui índices de dividendos ou índices de empresas de crescimento para fazer isso, porque vocês sabem, os índices possuem diversas distorções, não consideram as individualidades de cada carteira. Por isso, aqui na prática, vou montar duas carteiras, uma de dividendos, uma de crescimento, e após fazer uma simulação histórica do retorno total ao acionista nos últimos 10 anos e verificarmos quem teria razão, se os dois têm razão, se depende. Então vamos à prática. A respeito de uma carteira de dividendos, elegi 10 empresas, assim como para a carteira de ações de crescimento ou que não tem um bom retorno de dividendo, 10 empresas que possuem um histórico relevante de pagamento de dividendo. As maiores pagadoras de dividendos com consistência nos últimos 10 anos. Então temos aqui a Taesa, uma das preferidas do investidor que foca numa carteira de dividendos. Estou considerando também aqui uma carteira de R$10.000 para as duas carteiras simuladas. R$10.000 há 10 anos atrás era um valor relevante para a maioria das pessoas, por isso que a carteira teria R$10.000 aqui na nossa simulação e na nossa comparação. Taesa, Banco do Brasil, Transmissão Paulista. Então veja, setores mais sólidos da economia: setor bancário, setor elétrico, setor bancário aqui de novo com o Santander, saneamento básico com o Sanepar, de novo bancário com o Banco ABC, Endi, setor elétrico, Semig, setor elétrico, Banrisul, setor bancário, e apenas uma empresa aqui que deu um retorno de dividendos elevados, uma small cap um pouco mais cíclica, mas que deu um dos maiores retornos dos últimos anos, até porque não é razoável que você, mesmo que seja bastante focado em dividendos, não tenha pelo menos uma small cap na sua carteira. Tá, o Banco ABC é uma small cap, tudo bem, mas ele é mais sólido no sentido de estar num setor mais
sólido e ter balanços mais previsíveis do que uma Ferbasa. Então eu considero razoável você pelo menos colocar uma empresa na sua carteira que não seja tão padronizada para uma carteira de dividendos e mesmo assim ela tenha dado um retorno de dividendos bastante relevante. E aqui estou pegando empresas que na média deram um retorno de dividend yield superior a 6%, porque esse é o critério do Décio Bazin no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, em que inclusive ele defendeu o critério do preço teto com base numa taxa de desconto de 6% mínima, que seria o retorno mínimo exigido em uma ação pagadora de dividendo. Muito bem, essa seria a carteira. E veja que a alocação não foi igualitária, porque não faz sentido você fazer uma alocação igualitária, o que seria 10% para todas as empresas, porque sabemos que cada empresa tem um risco em específico. Então eu considerei aqui que a sua alocação ficaria mais concentrada em Taesa, Banco do Brasil e Transição Paulista, bem como Sanepar, porque Sanepar está isolada aqui no setor de saneamento, enquanto Transição Paulista e Taesa juntas compõem o setor de transmissão de energia elétrica com 30%, e aí setor bancário 15% com o Banco do Brasil, mais 10% com o Santander, mais 5% com o Banco ABC e ainda mais 5% com o Banrisul. Acabou sendo o setor aqui mais concentrado. E temos Engie, que seria um misto de transmissora, geradora também, CEMIG. Então veja que setor bancário e elétrico dominam uma carteira de dividendos. Veja que eu não coloquei aqui Caixa Seguridade, nem BB Seguridade, porque você não tem um histórico de 10 anos dessas empresas, ok? Por isso acabei não inserindo essas empresas na carteira e Porto Seguro não seria adequada, porque ela não tem um retorno de dividendos tão consistente assim. E a Ferbasa que acaba ficando isolada aqui na carteira, até por isso, uma alocação de apenas 5%. Você não iria correr um risco maior alocando grande parte do seu patrimônio de uma carteira de dividendos que visa menos volatilidade em Ferbasa. Você colocaria 5% provavelmente. E assim teríamos, em valores financeiros, esse total aqui de R$10.000. Por outro lado, uma carteira focada em empresas de crescimento ou que não tem um retorno tão grande de dividendo. Por que eu falo isso? Não tem um retorno tão grande de dividendo? Porque a Ambev é uma empresa já considerada de crescimento lento. Claro que há 10 anos atrás ela ainda tinha um crescimento mais acelerado, mas ela sempre produziu um payout superior a 50%. Hoje esse payout está em 90%. Então ela poderia ser considerada uma empresa de dividendos. Só que o retorno de dividendos acaba não sendo tão alto porque ela é uma empresa mais precificada. O mercado gosta muito da Ambev e por isso ela acaba não tendo grandes oportunidades para aportar e ter um retorno superior a 6% na média. Temos a VEG, que tem um payout de 50%. Mesmo assim, o retorno de dividendos acaba sendo baixo, pelo que eu falei para vocês. É uma empresa mais precificada. Raia Drogasil, Fleury, Itaú, certo? O Itaú, ele não vem entregando dividendos enormes, mesmo estando no setor bancário. Atualmente, o dividend yield está em 5%, dividend yield médio dos últimos 5 anos, 4,72%. Então, o Itaú não vai entregar dividendos gordíssimos, como você poderia esperar. Por isso, preferi colocar nessa carteira que não tem um retorno de dividendos tão elevado. B3 também não tem um retorno enorme de dividendos. TOTUS, Lojas Renner. Ah, mas Lojas Renner é varejo de vestuário. Mas é uma empresa de crescimento, não tem um retorno grande de dividendos, nunca deu prejuízo e era uma das queridinhas do mercado até então. EZTEC e a Hypera, certo? Fiz aqui as alocações, 15% em VEG, obviamente, a menos arriscada de todas na minha visão pessoal, depois Ambev, Raia Drogasil, aí 10% em Fleury, 15% em Itaú, B3 5%, TOTUS 10%, Lojas Renner 5% e EZTEC também, assim como Hypera. No total também R$10.000. Agora, vamos inserir nessa coluna qual foi o valor final que você teria para cada um desses ativos, tanto dessa carteira de crescimento quanto dessa carteira de dividendo, e verificar qual foi mais vencedora e principalmente teve uma grande distância entre as duas. Vamos colocar um prazo longo, 10 anos. Para isso, vamos começar com a carteira de dividendos. Vou apresentar apenas o método, como funciona, e depois vou automatizar lançando aqui os valores finais. Como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou entrar aqui em um site de cotações. O TradingView é um site que te traz aqui, na versão gratuita, o histórico de cotações dessas empresas. Aqui no caso de Taesa, o que podemos perceber? Que ela negociou aqui embaixo, aqui em 2012, quando ela fez seu IPO, próximo da cotação de R$20. Podemos então supor que você comprou Taesa a R$20 há 10 anos atrás. Não há como saber o preço exato, porque isso é muito individual. Vamos considerar, afinal, algo mais razoável, R$20 em Taesa. E vamos considerar que você fez um aporte e depois só teve o retorno de dividendos, não fez mais nenhum aporte, senão também fica impossível fazer uma simulação e uma comparação que seja efetiva, porque no meio do caminho você vai aportar mais em uma empresa, vai aportar mais em outra, aí não tem como você fazer uma comparação. A gente tem que comparar efetivamente supondo que você fez apenas um aporte inicial e teve o retorno de dividendos de todas as ações e prosseguiu com elas até o momento presente. E lembrando também que para você ter acesso ao TradingView na versão Pro, caso você se interesse, você pode utilizar
a Quant Fury de graça. Os ativos que tem aqui na Quant Fury e o gráfico de cotações, ele está atrelado à versão Pro do TradingView, que não é barata. E você tem aqui, de forma gratuita, abrindo uma conta na Quant Fury. Deixe o link aqui na descrição. Caso você envie $50 para a Quant Fury, você receberá uma recompensa que será uma criptomoeda ou até uma stock. Aqui está hoje a minha carteira dentro da Quant Fury, Take-Two, TXN e Bitcoin. Mas prosseguindo aqui, vamos pegar então a nossa suposição de compra de Taesa há 10 anos atrás a R$20. Então vamos considerar que eu fiz a minha compra em julho de 2013. Por arbitrariedade, vou considerar que você comprou todas essas posições no dia 1º de julho. E aí eu posso usar um site aqui de simulador de investimentos. Vou lançar o ativo, TAE11, data da compra, vamos considerar sempre 1º de julho de 2013, últimos 10 anos. Quantidade, vamos inserir aqui a quantidade de ações conforme o valor que a gente definiu na planilha. Então a gente volta aqui na planilha, definimos R$1.500. 1.500 dividido por R$20 de preço médio de compra, eu teria 75 ações. Portanto, 75 a um preço unitário de R$20. Então esse aqui vai ser meu custo de aquisição, R$1.500,48, por causa dos custos de negociação, e aí eu vou salvar. E aqui eu consigo verificar então meu preço médio, R$20,01, o meu retorno total de 226%, eu teria recebido mais de R$2.100 de proventos, acima do que eu aportei, e eu teria hoje no total R$3.400. Vamos inserir na nossa planilha e fazer assim sucessivamente com as demais ações da nossa carteira de dividendos. Feito todo esse procedimento, chegamos na nossa carteira de dividendos a um montante total de R$31.790. Taesa sairia de 1.500 para 3.400, Banco do Brasil sairia de 1.500 para 6.000, Transan Paulista para 4.200, Santander 1.640, Sanepar 7.500, Banco ABC R$1.000, Endi R$2.770, 1.950 com Semig, Banrisul 829, Ferbasa R$2.500. Tentei excluir, obviamente, os efeitos dos dividendos sobre a cotação, bonificação, por isso que chegamos a um valor aproximado de R$30.000, R$31.000. Agora vamos ver o resultado com a carteira de crescimento. Com a carteira de crescimento, teríamos um total aqui de 39 a 40 mil reais, ou um pouco mais do que isso. De novo, considerando ajuste dos dividendos. Então sim, a carteira de crescimento teria trazido um retorno de pelo menos 8 ou até 9 mil reais a mais ao longo de 10 anos. Acontece que não podemos ignorar o fator volatilidade da sua carteira. A outra carteira seria bem mais volátil. Só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui a cotação de Lojas Renner. Veja só essa volatilidade toda. A cotação chegou a cair muito por conta de um cenário de taxa de juros que acabou subindo muito rapidamente e também da alta concorrência nesse setor. Ou, por exemplo, Exetec, que também se prejudica na alta nos juros. Veja também esse gráfico com alta volatilidade. Portanto, sim, uma carteira de crescimento, o próprio nome já diz, é voltada para te dar um patrimônio superior. Contudo, uma carteira de dividendos, ela é voltada para te dar mais segurança, menos risco e mais dinheiro na sua mão. O que eu faço na prática? Tento utilizar os dois métodos. Separo minha carteira 70% dividendos e 30% carteira de oportunidades ou mais focada em crescimento. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe vídeos exclusivos, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, um mini curso de imposto de renda para investidores, a estratégia do earn yield e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar sua carteira do absoluto zero ou acompanhar o seu portfólio já existente ou simplesmente analisá-lo por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou também via Instagram, que deixo aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito desse assunto, como você vislumbra a sua carteira hoje e qual a sua preferência hoje em termos de estratégia. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!